Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, estamos aqui novamente à disposição de um bem muito maior, né? De um propósito muito maior do que simplesmente a minha fala. Que eu seja instrumento para levar essa expansão de consciência que a gente consegue adquirir através de muito estudo, de muita reflexão, de muita entrega e envolvimento. Helena, obrigada, tô sentindo a sua energia daí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vivian, eu sou advogada, sou mediadora e sou facilitadora de constelação sistêmica. Sou uma das idealizadoras desse grupo, o Grupo Reflexos, que é um grupo, para quem não sabe ainda, é um grupo de autoconhecimento, é um grupo de estudo, com base na técnica da constelação sistêmica, deixada como um grande legado pelo nosso grande Bert Helling. E antes de iniciar, eu gostaria de entregar verdadeiramente esse momento com toda a minha gratidão, primeiramente a Bert, a minha professora, a minha sábia professora, Maria Armanda de Carvalho Lopes, a minha parceira e apoiadora, Helena, a minha homenagem também a Maria Rita, Ana Rita, ela vai tirar sarro de mim disso. E aquelas que estiveram conosco já, Denise, Sara, toda a minha gratidão. Bom, o Grupo Reflexos, ele é um grupo de estudo, como eu disse, e os nossos encontros são quinzenais, sempre às quintas-feiras, com início às 18h45 e término às 21 horas aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, quando nós conseguimos retomar os nossos encontros presenciais, estão todas e todos convidados. Enquanto isso, nós seguimos aqui através dessa ferramenta linda, que possibilita tantas e importantes conexões, como a que nós faremos hoje, que nós receberemos a nossa primeira convidada, né, para falar, para trocar, para trazer a sua contribuição nesse momento, com o seu conhecimento, com o seu olhar sistêmico e com a sua luz, lógico, né? Bom, eu acredito muito, o Grupo Reflexos, eu nesse momento represento, que o caos, ele está sempre a serviço da ordem. Então, diante do caos, a gente precisa se reinventar e através dessa ferramenta, desses encontros virtuais, aqui através do Instagram, do Grupo Reflexos, a gente tem conseguido manter as nossas conexões com aquelas pessoas que têm buscado ampliar um pouquinho mais a sua consciência, que é tão propícia, né, nesse momento em que nós estamos vivendo de isolamento, onde a gente se vê às vezes tolhido de querer fazer algo, mas acho que de repente pode ser uma grande oportunidade para a gente aproveitar esse momento e expandir um pouquinho mais a nossa consciência e buscar entendimento e compreensão e até aceitação diante de todo esse cenário. Bom, hoje nós vamos receber aqui a doutora Janice. Eu vou ler para vocês o currículo dela, que confesso que me deixa muito feliz, tomada de uma emoção muito grande por tê-la aqui conosco. Doutora Janice Grave Pestana Barbosa, ela é advogada sistêmica, consteladora familiar e pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule, em São Paulo.
Ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 12ª Subseção da OAB de Ribeirão Preto. Ela é coordenadora da oficina Prosseguir, que são constelações familiares no anexo da violência doméstica e da mulher no Fórum Estadual de Ribeirão Preto. Olha que grandeza que vai ser a contribuição dessa pessoa, dessa gracinha aqui hoje. Então eu vou convidá-la aqui. Doutora Janice. Janice, aqui. Boa tarde, Juliana. Olá, Vivian. Oi. Tá um pouquinho escura a sua, pelo menos para mim, tá parecendo um pouquinho escura aqui a sua imagem. Ah, tá? Tá um pouquinho escura. É. Deixa eu ver se eu vou mais para frente. O áudio tá bom? Tá bom. Aqui melhora? Isso. Ah, agora melhorou. Melhorou? Ficou meio escuro. Para mim tá parecendo um pouquinho escuro ainda. Não sei como é que tá para o pessoal que tá assistindo. Vamos tocando. Se eles sinalizarem que tá um pouquinho escuro, aí você ilumina um pouquinho mais, tá? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Eu apresentei a doutora, quero dizer que é com muita gratidão e com muita alegria que eu a recebo aqui, em nome do grupo Reflexos. Elas estão dizendo que a imagem está travada da doutora. Tá. Ah lá, tá escura. Então espera aí que eu vou mudar. Vou sair e entro de novo, tá bom? Combinado. Então vamos acertar aqui. É assim mesmo. Né, até a gente fazer esses pequenos ajustes, eu queria agradecer já as pessoas que estão chegando aí, dizer que vocês fiquem inteiramente à vontade para tecer qualquer comentário, para enviar perguntas, que à medida do possível, aí no desenrolar da live, a gente vai tentando responder. Nós vamos falar sobre as ordens da ajuda, né, nesse momento em que a gente está buscando se autoajudar, autoajuda, está buscando, de alguma maneira, ajudar o próximo, né, para tentar amenizar um pouquinho o desconforto desse momento que a gente está vivendo. E, lindamente, nós estamos acompanhando aí ações de pessoas que têm se sensibilizado, fazendo compra de mercado para quem não pode sair, para quem está com medo, né, que está se protegendo aí, grupos de escuta empática para cuidar da saúde mental, né? Enfim, tantas e tantas maneiras de ajudar. E hoje a gente vai falar sobre isso. Será que é tão simples ajudar assim? Será que tem limite? Será que tem alguma forma mais pontual para que a gente não cometa erros, não seja invasivo, né? Não provoque mais conflito querendo ajudar? Deixa eu ver aqui, doutora Janice, vamos tentar mais uma vez. Ver se melhora a imagem dela. Aí. Agora sim! Melhorou? Tá bom. Melhorou, agora tá ótimo. Vamos lá, já te apresentei, eu vou deixar você fazer algumas considerações, aí vou te passar a fala para que você se sinta acolhida aqui pelo Grupo Reflexos e, novamente, toda a minha gratidão pela disponibilidade, viu, de estar aí conosco, trocando um pouquinho. É uma grande gratidão, assim, Vivian, de estar aqui com você, da gente poder falar sobre essas ordens da ajuda, né, do nosso querido Bert Helling. Na verdade, é sobre esse livro aqui, para quem não sabe, né? O Bert Helling tem um livro que ele escreve sobre essa ajuda para esses profissionais, né? Na época, aqui quando o Bert escreveu esse livro, só tinha assim, os terapeutas, os psicólogos, né? Depois, com a
com a criação do direito sistêmico pelo Dr. Sam Storch, então isso veio para o nosso judiciário. Então, advogados, mediadores, conciliadores, árbitros, né, e assistentes sociais, várias pessoas começaram essa formação a estudar essas ordens da ajuda, e isso tem sido um diferencial na nossa vida e no nosso trabalho. Eu não sei como para você foi conhecer essas ordens, mas para mim foi assim, sabe quando você parece que está carregando um peso enorme nas costas, e na hora que você toma consciência dessas ordens da ajuda, é como se alguém viesse e pegasse tudo aquilo das suas costas e levasse embora, né? Porque você tem uma outra visão de como ajudar, né? Então eu acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso, principalmente agora nesse momento também, né, Vivian? Porque exatamente, Janice. Porque a gente às vezes quer ajudar e não sabe como ajudar, que forma que vai fazer essa ajuda, né? E ela é perfeitamente possível, e aí quando você descreveu que estavam tirando o peso das suas costas, eu me vi nessa situação. Eu acho que todo mundo tem essa libertação, né? É tirar uma mochila pesada que você carrega e que você não precisa mais carregar, né? Que você pode praticar ajuda, especialmente nós, né, operadores do direito, como é desafiador a gente delimitar, colocar limite realmente na prática da nossa profissão, né? Entender, receber a questão do cliente, mas não tomá-la para si, né? Respeitar o olhar, as limitações também da pessoa que te procura, enfim, isso tudo você vai explicar. Mas antes de passar a fala novamente para você destrinchar melhor sobre as ordens da ajuda, que a gente precisa tanto saber e está sempre retomando a leitura delas, né? Quase como que um diário de cabeceira de cama, assim, né? Para retomar onde foi que eu, mais uma vez, quis salvar a pessoa, né? E não ajudar a pessoa. Então, eu vou começar primeiro com uma historinha, para ilustrar como vai ser aí a nossa conversa. Eu vou contar uma história de um pesquisador, um biólogo, que ele sempre, o sonho dele era observar, né, a beleza da transformação da lagarta em borboleta. Então, dentro do laboratório dele, ele fazia um diário de anotação e todos os dias ele anotava cada pequena mudança que tinha daquela lagarta que depois tomou o formato de casulo, até que então ela se tornasse uma linda borboleta. Só que em determinado momento, diante até do estudo dele, né, do esclarecimento que ele já possuía, do período para cada fase, ele começou a observar que na fase do casulo, chegou um determinado momento já de evolução dessa lagarta, que ela começou a se mexer, a se remexer, a se contorcer. E ele pensou, meu Deus, já deve estar apertado, né? Desconfortável esse lugar. E aí, o que ele teve a grande ideia? Ele estava no laboratório, ele pegou um bisturi e, delicadamente, ele veio proporcionando uma pequena abertura nesse casulo com o bisturi, mas bem lentamente. E aí foi possível a borboleta sair de lá de dentro. E ele foi tomado de uma alegria, como a mesma que a gente sempre é tomada quando a gente está com a sensação, nossa, eu estou ajudando, né? Eu posso ajudar. Só que quando a borboleta saiu, para surpresa dele, aquilo que ele imaginava que fosse acontecer, que aquela borboleta fosse voar e ganhar os céus e colorir as nossas vidas, a borboleta, ela caiu e ali ela ficou. Porque ela não estava pronta para voar. E aí ele entendeu que, apesar da melhor intenção dele, assim como muitas vezes é a nossa, de querer ajudar, e quantas vezes, né, Janice, a gente não está com esse bisturi na mão, querendo proporcionar, né, uma abertura, uma possibilidade para a pessoa tomar sua vida e voar, e a gente acaba atrapalhando o processo daquela pessoa, porque ela ainda não está pronta.
né? Apesar da gente estar aqui com o nosso olhar visualizando o desconforto da pessoa, assim como estava da borboleta, mas ela não estava pronta para voar. E a gente acaba interferindo no processo, né? Então, eu vou passar para que você consiga nos ajudar nessa reflexão e trilhar como ajudar, Janice, como fazer com que esse dom que todos nós temos de ora ser ajudante, ora ser ajudado, como nos colocar nessa postura sem gerar conflitos, sem emaranhar e sem atrapalhar o processo que é do outro? O Bert Helling, ele ensina isso assim de uma forma maravilhosa, e ainda mais nesse livro, ele descreve assim as constelações que são feitas e onde os terapeutas vão com tipo uma supervisão e eles trazem essa prática das terapias da constelação para o Bert Helling. Então, os terapeutas vão e fazem esse trabalho. Então, esse livro, a gente traz isso que o Bert Helling experienciou, né? Dentro de todo esse trabalho dele. Para quem não conhece, o Bert Helling, ele faleceu ano passado com 93 anos. Ele tem mais de 100 livros escritos e traduzidos. Já tem um curso aqui no Brasil de Direito Sistêmico, é o primeiro do mundo, né? Agora já tem outros cursos também voltados para essa abordagem, onde a gente pega todo esse conhecimento e traz para a nossa profissão. Então, como que o Bert Helling descreve isso, né, dentro dessas ordens da ajuda? Então, nós temos que estar no nosso lugar de ajudante, né? Porque se a gente não está no nosso lugar de ajudante, não tiver conhecimento dessas ordens, a gente vai acabar se emaranhando com a situação do cliente. Então, muitas vezes, vem no escritório questões repetidas de algum assunto, algum tema, algum caso. Então, quando você tem essa percepção, você começa a olhar, mas por que eu estou recebendo tanto cliente com essa abordagem? Ou o que eu preciso ver que eu não estou vendo com esse cliente? Então, você vai tendo uma percepção bem ampliada. E o Bert Helling fala que a ajuda é uma arte. Então, ela pode ser aprendida, ela pode ser praticada e ela tem uma sensibilidade. Então, com essa sensibilidade que o profissional passa a atuar. Né? O Dr. Sam Storch fala que é com o coração, né? Então é o coração que, com a sensibilidade dele, do amor que esse profissional tem, ele vai sentir e até onde que ele pode ajudar. E o Bert Helling descreve as dinâmicas que estão por trás dessa ajuda. Né? Então, por exemplo, se um cliente vai e ele tem uma questão, então eu tenho que ajudá-lo até aonde ele permite essa ajuda e não querer avançar mais do que ele está buscando. Então, por exemplo, muitas vezes questões que chegam, aí a parte fala, não, você pode pedir isso, vamos fazer aquilo, ou às vezes não cede num acordo, não, mas por que você não vai pedir tal coisa, mas você pode fazer isso ainda. Então, esse profissional com essa postura sistêmica, ele tem que olhar até onde que o cliente tem força para ir sozinho depois. Né? E não dar a mais do que ele está te pedindo. Então, isso exige uma sensibilidade muito grande do profissional. E eu falo assim também, eu sempre falo para os meus amigos e as pessoas que me perguntam para fazer meditação. Aí eles falam assim, mas que meditação? Gente, qualquer meditação, não tem assim, aquela ou outra que é boa. Por exemplo, na Helling, a Sophie Helling ensina o Cosmic Power, né? Que é uma prática meditativa
E há estudos, há percepção, o Bert Hellinger também percebeu isso, que a meditação ajuda, né, aumenta essa sensibilidade desse profissional. Então a gente precisa se preparar, de que forma que nós vamos olhar para o meu cliente. Se ele vem e eu tenho um sentimento de pena, por exemplo, e aí, o que acontece? Eu tiro toda a força do meu cliente, não é isso, Vivian? Você tem essa experiência? Exatamente. E eu vejo muito assim, como mediador, inclusive, quando a gente pega, por exemplo, casais que estão ali para resolver alguma questão de parentalidade, mas eles possuem medida protetiva, né? Então, a medida protetiva, um exemplo, veio de uma agressão física vivida, né, praticada pelo marido contra a esposa, enfim. Se realmente, como você bem disse, Janice, se eu tomo o olhar para aquela mulher como uma vítima, coitada, quão difícil não deve ter sido, né, essa situação, essa agressão, eu realmente tiro a força dela. Agora, quando eu passo a olhar para ela e dizer, meu Deus, que força essa mulher tem para viver essa situação, o quanto ela é capaz de viver esse destino, que ainda que seja um destino difícil, é o destino dela, né? E muitas vezes, quando a gente pega casos repetitivos até de agressão, né, de violência doméstica, em alguns casos, as mulheres, elas não querem ser tiradas daquele ambiente, né? E aí tem todo um olhar sistêmico. Se uma das leis da ordem, né, Janice, é olhar além do cliente, né? Olhar para todo o sistema dele, se reverenciar que aquela é a história daquela família, que alguns padrões estão sendo repetidos e que se ela me pede ajuda, me tire daqui, né? Me ajude a encontrar um outro lugar. Qual, sei lá, um projeto como esse que vocês têm junto ao fórum, que dá todo o respaldo emocional, e muitos projetos até encaminham as mulheres, que na maior parte delas não saem dos seus lares porque elas não têm condições financeiras de se mudar, né? Então hoje já tem projetos que encaminham para que a mulher tenha condições de pagar prestações pequenas, mas que ela vá para o lugar que é dela, que é seguro. Mas isso ela está me pedindo. Eu não posso entender e desrespeitá-la, dizendo, então eu vou resolver a sua vida, né? Porque eu estou sensibilizada com a situação que você está vivendo, né? Eu estou com dó. Como é que você pode? Ela pode porque ela é forte. É difícil desconstruir esse olhar, né? E construir esse... Você tem que voltar o olhar e resgatar a humanidade dessa mulher, a dignidade dessa mulher. E que nem sempre é olhar... Não é olhar com um olhar de piedade, de pena, porque realmente a gente tira a força dela e ela não consegue agir, né? E ela fica estagnada naquela situação. Então, Vivian, você falando, eu lembrei, mas o profissional, quando ele tem contato com esse ensinamento das constelações, mesmo que não seja um constelador, mas que ele passa a ler essa literatura dele, né? Porque é uma outra visão, né? Ainda mais essas ordens da ajuda, porque se a pessoa vê você praticando, você tendo uma postura sistêmica, quem não tem conhecimento vai achar que você é arrogante, né? Por quê? Porque depois que você aprende que você pode liberar esse peso das suas costas, né, você não vai querer mais voltar atrás e pegar aquele peso. Então, é um caminho, é um movimento que acontece uma vez, né? Eu acho, pelo menos, porque é tão bom a gente saber essas dinâmicas, que depois você quer sempre mais, você quer sempre mais se aperfeiçoar naquilo, e esse respeito, que nem você falou, respeito ao destino do cliente. Qual que é o destino dele? É do jeito que é. Então, o que ele quer que eu faça? Né? Ele já vem, quando ele vem no escritório, ele já vem com aquele pedido daquilo que ele está precisando. Ok, ele quer aquilo, e até ali
eu vou, né? Nunca eu vou além daquilo, porque senão E sabe, eu vou Janice, eu vejo... me emaranhar. É muito comum, por exemplo, ver o advogado tomando a posição de pai ou mãe, né, do cliente. Então, e aí chega um momento em que você nem recebe mais os honorários para os quais você foi contratado. E aí você fica se perguntando, nossa, mas eu fiz tudo, né, por ele. Eu fiz tudo por ele e agora o mínimo que ele podia me fazer é honrar com o combinado, é pagar meus honorários. Mas dependendo de como você se colocou nessa relação, se você se colocou como pai e mãe, não como profissional que ele foi lá bater no seu escritório para te contratar, ele não vai te pagar. Porque um filho, ele entende que o pai e a mãe estão fazendo tudo o que faz, como um grande favor. Filho paga alguma coisa para algum favor que pai faz? Já viu? Paga, ai pai, você foi buscar meu filho lá na escola, então eu vou... Toma aqui, ó, o dinheiro da corrida, do Uber, né? Jamais. Então, aí fica confusa essa relação, realmente, porque você, querendo ajudar, você assume um papel, uma postura que não lhe cabe. E aí gera o emaranhamento. E aí vai gerar um desconforto, porque não vai ter o pagamento. E aí vai ficar na acusação quem é o certo, quem é o errado. E o olhar sistêmico não tem certo, não tem errado, né? Tem aquilo para o qual você caminhou, a escolha do destino que você fez também, né? Sim, e não julgamento, né? Então não tem o julgamento. E uma coisa também que eu acho que para esse profissional que quer trabalhar com essa parte sistêmica, né? O que ele precisa sentir, né? Ele precisa sentir que com o trabalho dele, ele vai poder empoderar o cliente dele. Porque ele vai levar o cliente dele a um lugar de adulto, tá? Porque só adulto que vai resolver coisas de adulto, né? Que se ele vier lá no seu escritório como criança e esse profissional sistêmico consegue perceber isso, então você não tem como ajudá-lo se ele está naquela postura de adulto. Só que o profissional, ele precisa saber disso no sentido de que também, ok, se o trabalho dele que ele está fazendo ele ajudar a empoderar o cliente dele, o que vai acontecer? Ele vai para casa e vai resolver o conflito dele. Né? Então, consequentemente, ele não vai precisar de mais serviços jurídicos, né? Não vai receber mais honorários para terminar. Então, para o profissional da nossa área, essa visão sistêmica é também abandonar o velho. Abandonar aquela forma de trabalhar, de você estar só vinculado àquilo que você vai ganhar, aquilo que você vai receber com os honorários, quanto mais o processo tramita, mais os honorários vão crescendo, e muitas vezes você fazendo um acordo já ali entre as partes, ou administrativamente, ou né, com uma reunião, com uma mediação, você já resolve isso. Então, esse advogado com essa postura sistêmica, ele tem que saber que é uma nova postura. É uma postura no sentido de realmente abandonar o velho, né? E assim levar esse cliente a se empoderar, a assumir as suas próprias responsabilidades, das coisas que ele mesmo pode fazer. Então eu tenho assim um trabalho, e eu vou falar o seguinte, não é fácil. Não é fácil. Não. Por quê? Porque você se coloca no lugar de arrogante, muitas vezes. Porque você não olha para o seu cliente como criança, você olha para ele como adulto, e muitas vezes ele não quer isso, ele busca em você uma mãe. Às vezes uma mãe com que ele ainda tem um sentimento de abandono, então a mãe não olha, a mãe não fez, a mãe largou, a mãe não sei o quê, então de repente ele vai num advogado e, nossa, agora eu achei a advogada perfeita. Por quê? Porque ele espera que essa advogada vá para o judiciário e faça tudo por ele. Então, esse advogado sistêmico, ele tem uma outra postura, mas ele tem uma postura que traz força para o cliente.
Então, é isso que eu acho que nós precisamos deixar bem claro dentro desse trabalho, quando o cliente vem. Se realmente você quer resolver seu conflito, né, então eu vou fazer esse trabalho com você, né? E aí eu acho que essa pessoa realmente tem condições de E ela não vai deixar dele. de te procurar, né, Janice? Se o medo maior dos advogados é perder trabalho, ter redução aí de ganho mesmo, ele vai te procurar, mas vai te procurar com outro olhar, né? Eu mesma, depois que eu mudei muito a minha postura, várias vezes eu fui procurada como eu vim te procurar porque eu preciso de um advogado que tenha um olhar, uma conduta de mediação, né? De solução de conflito e não de litigância. Mas, como você disse, quando nós agimos de acordo com o velho, de acordo com que a nossa faculdade mesmo, né, nos ensinou a ser profissionais do direito com litigância. Então, você aprende os inúmeros e incontáveis recursos para você, até a última consequência, brigar e lutar pelo seu cliente. E não necessariamente através de uma petição, você está representando os interesses desse cliente. Às vezes o interesse dele é verdadeiramente chegar à raiz, né? Não é só olhar a ponta do iceberg, né? É ver o que está por trás, o que mantém todo aquele pico que está só sendo a amostra, só aquele pedacinho, mas que tem muito mais por baixo. E ele se sente, além de ter força, ele se sente reconhecido, né? E ele é capaz de gerir os seus conflitos e a sua vida. E conflito, infelizmente, não vai deixar de existir, né? E é importante até que eles existam para tirar a gente da zona de conforto e fazer com que a gente cresça, evolua, né? Então, quando tem o respeito realmente por essas ordens, a postura é outra do profissional, mas a gratificação e o que você contribui para um bem maior é imensurável, né? Sim, com certeza. E outra coisa também, a gente não pode subestimar esse cliente, né? E esse não subestimar é respeitar o destino dele. Então, o Bert Helling fala que tem alguns casos que não tem como a gente mudar o destino dele. Por exemplo, são às vezes doenças hereditárias, destinos difíceis que tem naquele sistema familiar. E nós temos que. E na verdade o advogado olha além, ele não olha só daquela questão que vem naquele momento, né? Assim como o mediador, o juiz, né? Ele não olha só aquela questão no processo, porque a gente é levado a olhar além daquilo que se apresenta, né? Então, talvez seja, Janice, olhar para onde o cliente está olhando. Eu acho que não é, porque o cliente não tem consciência disso. Ele não sabe o que está acontecendo, mas esse profissional com essa abordagem sistêmica, ele sabe, na fala do cliente ou na fala da parte, ele vai saber que lá atrás tem algo ali atrás. E se você, com essa sensibilidade, com essa percepção, você vai perceber aonde que está esse emaranhado que ele traz na família dele. E isso na constelação, isso se revela, né? A gente sabe que a constelação a gente não faz, ela acontece, né? Então, a gente vai, isso vai fluindo. E nesse trabalho sistêmico, quer dizer, quando a pessoa realmente permite esse trabalho, e a gente percebe nisso, por exemplo, ele fala assim, doutora, eu quero receber a pensão, eu quero me separar, eu quero, sei lá, qualquer coisa. Ele fala assim, mas eu não quero brigar, né? Então, quando ele fala, eu não quero brigar, é porque ele já está te dando um sinal que você tem essa abertura de você fazer esse trabalho, né? Qual que é a solução nesse caso, né? Até onde ele me permite avançar. Então, eu atendi um tempo atrás uma cliente e foi feito um trabalho sistêmico, né? E aí passou um tempo, nós marcamos uma reunião com as duas partes, mas
ela ainda procura aquele sentimento, aquela coisa de abandono que ficou para trás. Então, como advogada, eu pude falar para ela, sabe esse seu sentimento que você está tendo? Você lembra da sua constelação, como que foi, como que isso aconteceu? Aí ela volta naquele sentimento que ela teve, e ela pode ver agora, dentro do seu processo, o que ela está fazendo novamente. Então, aí ela volta e ela entra com a essência dela. Qual que é a essência? O que realmente ela quer? O que realmente ela busca dentro dessa relação? Aonde ela tem força? Né? E você, como advogada, aí você pode tirar ela daquele lugar, né? Você fala assim, olha, sinta esse lugar aqui. Veja se você tem força aqui, né? E aí ela consegue olhar, porque é um trabalho de ampliação de olhar, né? Não é algo que vem muitas vezes assim repetidamente, porque muitas vezes a pessoa também quer ficar no conflito. Isso está inconsciente. Sim. Então o advogado ele fica naquele lugar de espera, né? Porque é um lugar de espera. Você tem que esperar esse cliente vir até onde você pode trazer uma solução, né? E outra coisa também que o Bert fala assim maravilhosamente é o cliente, quando ele vem, ele nunca vem sozinho. Ele vem sempre com todo o sistema familiar dele por trás, né? Então, você nunca olha, na hora que o cliente chega, você sabe que atrás dele tem um pai, tem uma mãe, tem os avós, né? Então, são maiores. Então, eu tenho que me colocar humilde diante desses ancestrais que ele está trazendo. Então, na verdade, o advogado, ele é pequeno diante disso tudo, né? E aí, quando ele se coloca nesse lugar pequeno, né, ele sai do pedestal, né, de eu sei, eu vou fazer, não pode deixar que eu vou entrar com tal... Então, quando ele sai desse lugar, ele empodera o cliente dele e ele consegue aí chegar a uma solução duradoura, uma verdadeira solução. Sim. Né? Um gesto até que eu aprendi muito ouvindo a doutora Vanessa, né, o doutor Sami, que eu peguei para mim e que acho que fez muita diferença na conduta, na condução, né, do atendimento. Então, fica até como uma sugestão, não sei se funciona para todo mundo, mas para mim eu recebi como um presente deles mesmo. Antes de iniciar o atendimento para o cliente, seja na mediação, seja numa constelação, no escritório mesmo, olhar para o destino do cliente, olhar para toda essa história, olhar para tudo que está, né, por trás dele e realmente como profissional eu me reverenciar, né? E saber que o destino dele é maior do que meu coração. É maior do que a minha vontade de querer salvá-lo ou ajudá-lo, que eu preciso respeitar antes de tudo, né? E aí, quando eu me coloco com essa reverência, eu me coloco no meu lugar de pequeno, né? E que eu tenho limite, sim, para ajudar. Não só na vida profissional, na nossa vida pessoal também, né, Janice? Porque a gente está vivendo um momento agora em que todo mundo... eu estava até falando no início da live, a gente tem sido... tomado de uma comoção de ver gestos, né, de pessoas saindo dos seus lugares para realmente se colocar para ajudar o próximo, né? E quanto isso é bonito, mas o quanto isso tem que ter limite, tem que ter um cuidado, uma condução da melhor maneira possível dentro desse olhar do Bert Helling para realmente não gerar mais conflito, porque eu cresci ouvindo... E eu dou um entendimento hoje, cada vez mais, a gente vai envelhecendo, a gente vai retomando a fala dos nossos avós e vendo o quanto faz sentido, né? Eu ouvi crescendo que aquele que melhor ajuda é aquele que não atrapalha. Isso para mim faz tanto sentido, né? Porque a gente é tomado mesmo da nossa melhor intenção de querer ajudar. E quando a gente quer ajudar, muitas vezes, a gente tem por trás dessa vontade a intenção até
de ser salvadora, de salvar o outro de um destino difícil que a gente está vendo, né? Os moradores de rua, até mulheres mesmo vítimas de violência doméstica. E aí, eu acho que é um presente tão grande da vida que quando a gente é tomado desse sentimento de querer salvar o outro desse destino difícil, voltar a uma reflexão, talvez. Por que que o destino do outro me incomoda? Por que que o destino difícil do outro gera dor em mim? Quem será de destino difícil do meu sistema que teve dor e sofrimento? Porque às vezes eu estou querendo projetar no outro, né? Buscar a solução para o destino do outro, e sem observar que, como todos nós somos espelho reflexo, o que ele está refletindo para mim é o que eu preciso olhar no meu sistema. É a dor, o desconforto de um destino difícil que foi da minha ancestralidade. E que talvez esse cliente, ele esteja me dando a chave para abrir uma porta do meu sistema, do meu autoconhecimento, né? Então, o quanto é importante, talvez, antes de sermos ajudantes, que a gente consiga ser ajudante de nós mesmos, né? Através do nosso autoconhecimento, da nossa busca por entender o que eu tenho reproduzido também, por que eu tenho tentado me emaranhar na vida do outro, tentando salvar o outro. Será que não é uma projeção do meu sistema? Né? E olha que oportunidade talvez eu não esteja tendo para olhar para isso, para as minhas questões, né? Que o outro está sendo usado como um grande aprendizado para mim. E eu acredito que sempre né? O outro sempre se coloca para a gente como um grande aprendizado. E eu acho que aí entra a necessidade do advogado trabalhar suas questões, né? Do profissional de ajuda, né? Eu estou falando do advogado porque nós duas somos advogadas, sim, mas do profissional trabalhar suas questões, né? Então, muitas vezes eles até perguntam para mim, eu faço o curso de constelação, não faço? Então, eu sempre falo que se a pessoa tem interesse para fazer, porque o curso de constelação vai trabalhar primeiro as suas questões, né? O autoconhecimento, minhas questões internas, né? E depois que você vai pensar em como que você vai ajudar o seu cliente nesse caso, né? Então, é um trabalho, eu acho que ele é imprescindível. Cada vez mais eu tenho a impressão que os profissionais vão olhar para essa forma de abordagem, né? Porque a gente vê que os colegas, muitos estão adoecendo, estão tendo problemas psicológicos, tem advogados se suicidando. Então, e não só advogado, quando eu falo advogado, mas serventuários, você vê todas as partes, aqui as coisas não são assim tão claramente expostas, né? Então mas existe uma dificuldade ali atrás, grande, né, desses profissionais de ajuda. Então, é verdade, Janice. Isso que você comentou é algo que até acho que foi divulgado pela OAB recentemente, né? O número altíssimo de advogados sendo afastados por depressão, né? Porque talvez seja exatamente isso, né, Janice? Esse envolvimento além da medida, né? De se colocar como ajudante do seu cliente, não respeitando, né? Que eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu só posso tomar aquilo que eu necessito, que eu preciso tratar o meu cliente como adulto que ele é e não como criança, respeitar o destino difícil dele, olhar além dele, né? Olhar que ele vem e por trás dele tem todo o sistema dele. Então, respeitar todas essas ordens da ajuda que Bert tão lindamente nos presenteou, como uma forma saudável para a gente se relacionar com a nossa profissão, com os nossos clientes e com a gente mesmo. Porque o que mais a gente ouve, especialmente nos balcões do fórum,
são serventuários, assim, esgotados, né? Esgotados física e mentalmente. Lógico que também pelo volume de trabalho, né, que é absurdo, mas muito porque eles se envolvem e eles tomam para ele questões que não lhes pertencem, né? É deixar a mochilinha, né, Janice? É tirar o pezinho aqui das costas, né? E fazer tudo tão mais leve, tudo tão mais gostoso e verdadeiramente ajudar, né? Ajudar o outro e respeitando e empoderando o outro. Isso é essencial. Eu acho que caminha para esse sentido, essa percepção, né, desses profissionais. Tem algumas perguntas que você viu aí que alguém fez? Você viu? Tem uma, a Adriana, ela colocou aqui. Hoje em dia estou me formando em constelações, mas lembro quando me divorciei, não entendi essas coisas e meu advogado me ajudava e dizia: só posso ir até aqui. E para mim era difícil entender. Exatamente isso que você está falando, né? Exatamente. Como é difícil, né, esse entendimento. Aí a Adriana coloca aqui, a dó que é, a Camila, a dó que é comum é o pior conselheiro do nosso trabalho. Toda vez que fico com dó, não trabalho bem. A dó, sentir pena, né, do outro. Aqui também, o que a gente pode falar também é desse amor cego, né? Porque o Bert fala que tem o amor cego, tem o amor que cura e tem o amor que adoece. Então, isso é muito... A gente tem que ter isso muito nítido, né? Porque às vezes a parte vem e ela fala assim, mas eu amo tanto, eu fiz tanto, né, todo aquilo ali. Mas atrás daquilo ali tem toda uma dinâmica, muitas vezes, que a parte nem imagina que tá. Então, ela também, às vezes, está sendo leal a seus ancestrais, a seus familiares, né? Histórias que vão se repetindo e ela não tem consciência de que ela está fazendo igual o que sua avó fazia ou seu avô. Então, com a constelação familiar e com esse trabalho sistêmico, a gente tem essa percepção, você consegue levar o cliente num outro nível. E eu me sinto assim presenteada, viu, Vivian? De poder, depois de... Eu tenho 30 anos já de advocacia, e chegar nesse momento e você receber um presente assim tão grande, né, de poder trabalhar com essa abordagem sistêmica, né, de você levar seu cliente a olhar com o coração, né, falar com o coração, né, saber que ali ele tem tem toda a possibilidade de ter um relacionamento feliz, de ter uma solução apaziguadora, né, que ambas as partes fiquem bem, né? Então, é algo que a gente pode oferecer para esse cliente que realmente busca isso, né? Então, voltar esse olhar humanizado, né, Janice? É olhar para as partes como muito mais do que pessoas que estão precisando da aplicação de uma lei, né? Mas olhar elas como seres humanos que são, né? E que muitas vezes se veem fragilizados, necessitados de entender o seu próprio sistema. E se a gente tem essa ferramenta para disponibilizar, é libertador, né? Quanto é gratificante ver. Eu estava conversando com uma outra advogada e ela estava dizendo que durante uma mediação, por exemplo, de casais que estão, né, em pé de guerra, não diante de um conflito, mas se colocando como confronto, ela sugere até que as partes, antes de começarem, que eles fechem os olhos na mesa de mediação com os seus advogados e eles caminhem lá atrás para um lugar que foi gostoso, onde tudo começou, para retomar boas lembranças, para retomar um lugar gostoso e a partir daí, como é que pode colocar o desfecho de uma maneira saudável naquilo que foi bom um dia, né?
Então, não e eu vejo muito, talvez, que a gente está gerando, Janice, com esse movimento, a gente está na má consciência, né? Porque a boa consciência é o quê? É tocar o barco como sempre foi, porque era confortável, a litigância, né? O conflito, o confronto, o enfrentamento. Quando a gente sai dessa boa consciência com uma reverência imensa, uma gratidão sem tamanho, porque nós estamos aqui hoje falando de direito sistêmico graças a toda essa história. Mas quando a gente faz diferente e a gente olha para o cliente com esse olhar humanizado e a gente possibilita com que ele verdadeiramente olhe para a raiz da questão, resolva suas questões, tome o que é seu e deixa com o outro o que lhe cabe, a autorresponsabilidade, a gente está na má consciência. E isso gera desconforto para a grande maioria dos colegas que sempre trabalharam daquele formato, né? Gera até uma certa resistência mesmo nas bases do direito, né? Mas que isso, aos poucos, vai ganhando força e vai mudando e vai transformando. E a gente vai trazendo muito mais movimento de pacificação, de força e de busca de solução do conflito de uma forma muito mais pacífica do que nunca, né, Janice? Ah, com certeza. Eu acho que principalmente nesse momento, né, que eu vejo assim como uma oportunidade de a gente trazer essa abordagem, né? Porque eu acho que muita coisa, eu não é que eu acho, eu tenho certeza que muitas coisas, padrões antigos, elas vão mudar. Eu acho que leis, código de ética e tudo mais, eu acho que caminha para mudança, né? Porque aquilo que a gente fazia antes, nós não vamos conseguir fazer mais daquela forma. Então, algo tem que ser feito diferente nesse momento. Então, eu acho que aí que entra essa nosso trabalho ao direito sistêmico, e tem uma proposta no sentido de trazer essa pacificação, né, de uma forma como traz a mediação, justiça restaurativa, mas cada uma tem a sua abordagem, né? Então, sim, eu acho que nós vamos precisar cada vez mais olhar para essas questões de uma forma diferente e saber que aquilo que foi passado, né, que foi desse jeito, ok, foi necessário, a gente chegou antes, é maior que a gente e tal, mas nós temos que ter essa má consciência mesmo, de fazer diferente. Humildemente, sim, mas a gente vai fazer diferente. Sim. Né? As instituições ainda elas estão ali congeladas, né, naquele sistema, mas algo está mudando e está sendo muito forte. E a gente precisa se curvar diante disso tudo que está acontecendo, sim, porque é algo além do que nós somos capazes de entender. Né? Então, eu acho que está chegando uma nova fase mesmo, um novo entendimento, e eu acho que essas ordens da ajuda trazem para esse profissional essa possibilidade de fazer algo diferente na profissão. Né? Então, eu convido a cada um experienciar mesmo uma constelação familiar, uma vivência, para sentir, porque é algo que a gente vai sentir no nosso interior, a nossa alma sente isso, né? Então, é muito, muito bom isso tudo, é bom compartilhar que isso que sejamos a mudança, né, Janice? Já somos, né? Já estamos em busca, que sejamos a mudança que a gente espera ver no mundo e fazer dele um lugar melhor, né? Com certeza. Porque temos filhos também para a posteridade. Janice, nós estamos chegando ao final. Eu quero dizer mais uma vez a minha imensa gratidão em nome do Grupo Reflexos pela sua contribuição, pela sua disponibilidade e por trazer aí, compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu gostaria de deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade.
Eu só tenho gratidão, Vivian, por essa oportunidade que a gente está podendo trocar, compartilhar essas experiências nossas, né, de você ter me chamado também para esse grupo que eu vejo que tem uma proposta maravilhosa, né, de ajudar de forma sistêmica, né, e da gente ir aprimorando cada vez mais essa nossa habilidade, né? Então, é praticando mesmo, é aprendendo que cada um vai se colocando, né, nesse lugar de ajudante. E isso é muito bom. Só tenho gratidão para você. Acho que a mensagem que eu deixo para o pessoal se abra para o novo, né? Retire de você os conceitos antigos, pesados, solte isso tudo e se abra para o novo. Né? Diga sim para o novo, não fica desesperado com a pandemia, por causa disso. Diga sim, nossa, que oportunidade que eu estou tendo nesse momento de fazer algo novo, fazer algo diferente. Então, eu acho que essa mensagem que eu deixo para você, gratidão. Linda, imensa. linda, tudo que a gente precisa é o sim, né, Janice? Realmente deixar o velho e tomar o novo, né? Sim. Com gratidão, né? Olhar para o velho, mas caminhar para frente. Só vai, a Cláudia falou, só vai. É isso mesmo, Cláudia, só vai. Para quem está assistindo a live, para quem está nos acompanhando, essa live vai ficar salva depois no nosso canal do YouTube, né? Do Grupo Reflexos. E já deixar o convite aqui que na próxima quinta-feira nós vamos estar recebendo a consteladora Patrícia Cury, que vai falar junto com a Helena sobre religiosidade e olhar sistêmico. Também importante agora nesse momento, vai ser bem desafiador também. E obrigada mais uma vez, Janice, que a gente consiga se encontrar mais vezes. E você, eu já te disse, é a minha inspiração, especialmente por estar à frente da Comissão de Direito Sistêmico, de trazer esse novo para dentro da Casa do Advogado. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. E gratidão por todos que puderam nos acompanhar. Um beijo. Tchau, vou sair aqui. Gente, obrigada mais uma vez por todos que puderam nos acompanhar. Próxima quinta-feira estaremos juntos aí com outro assunto, com mais conhecimento, com mais compartilhamento. Helena, um grande beijo. Bom descanso para todos.